Um pai espião, uma mãe assassina e uma filha telepata, cada um escondendo a sua identidade dos outros. Reconhece do que estamos falando? Essa é a história da obra Spy Family, um mangá escrito por Tatsuya Endo em 2019, que teve um anime lançado em abril desse ano e teve a sua volta da segunda temporada em outubro. O pai, Lloyd Forger, é um famoso espião de codinome Twilight. Yor Briar, a mãe, é uma assassina de aluguel, de codinome Thorn Princess, e a filha Anya é uma telepata. O fato de cada um esconder a sua identidade remete à principal mensagem da obra. As pessoas escondem quem são de verdade, e assim, o mundo vive em uma suposta paz. Porém, todos nós sabemos que a verdade tarda, mas não falha. Com certeza, o momento em que a família Forger enfim se tocar da real natureza de cada um vai marcar o final do mangá, mas isso ainda parece estar longe de acontecer. Por isso, só nos resta especular sobre como vai ser quando essa situação acontecer. E aí, você já imaginou como vai ser o momento em que todos vão revelar suas identidades em Spy Family? Então vem comigo que vamos mostrar como imaginamos que vai ser. Mas antes, você acabou de receber uma missão diretamente da Wise, caro agente? Essa missão é deixar o seu ultra like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Essas ações são mais que cruciais para você concretizar a missão se tornando um ultra nerd. Tenha em mente também que esse vídeo vai conter vários spoilers de tudo que aconteceu no mangá de Spy Family até agora. Então, se não quiser estragar a sua surpresa com a história do mangá, sugerimos bastante cuidado daqui pra frente. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos relembrar um pouco dos personagens principais aqui, antes de começarmos nossa teoria. Twilight, sob o nome de Lloyd Forger, está em uma missão ultra secreta de nome Strix, para manter a paz entre os países West Alice, do oeste, e Hungária, do leste. Sua missão exigia que ele adotasse uma criança para se ingressar no Colégio Eden, para, resumidamente, fazer com que ele se aproximasse de Donovan Desmond, um dos homens com maior capacidade de iniciar uma guerra entre os países. No entanto, Twilight também ia precisar de uma esposa para isso, e assim, ele conheceu Yor Briar. Ele disse a Yor que precisaria de alguém para atuar como esposa para fazer sua filha entrar no colégio, o que não é mentira, mas Twilight ocultou completamente o fato de que o propósito era para uma missão de agente secreto. Yor só aceitou por estar passando por coisas semelhantes. Em seu país, várias mulheres que chegavam perto dos 30 anos e não se casavam eram suspeitas de serem espiãs, por isso eram denunciadas e presas. Para tentar se salvar de falsas acusações, ela aceitou criar um casamento falso com Lloyd, sendo que, na verdade, Yor não queria perder o seu trabalho lucrativo como assassina. Por fim, temos Anya, a personagem que, na teoria, carrega toda a história de Spy Family nas costas. Ela é a única que sabe a verdade sobre os seus pais de mentirinha, e isso é por causa da sua telepatia. Não sabemos maiores detalhes, mas Anya foi uma cobaia de experimentos científicos que a fizeram desenvolver a capacidade de ler mentes. Depois, ela foi descartada e passou a viver em vários orfanatos, até ser adotada por Lloyd. Por ser apenas uma garotinha de menos de 6 anos, ela leva tudo na brincadeira, e acha incrível o fato de seus pais não revelarem suas reais identidades. Contudo, assim como seus pais, ela também esconde as suas verdades, que no caso, é a sua telepatia. Também temos o cachorro da família, Bond, que consegue prever o futuro, e Yuri, o irmão caçula de Yor, que é integrante do Serviço de Segurança do Estado, um grupo que caça espiões. Também vamos falar deles por aqui. Enfim, agora que revimos o básico, vamos pra teoria. Anya e Damian. O único propósito que levou Twilight a ter uma família foi a Operação Strix. Portanto, conforme essa missão fosse chegando cada vez mais no fim, é provável que a identidade de espião dele ficasse mais fragilizada, mas já vamos chegar nesse ponto. Vamos supor que o plano B da operação tenha dado certo. Anya fez amizade com o filho de Donovan, Damian Desmond. Atualmente, a relação entre Anya e Damian é bem problemática, onde Damian praticamente odeia a garota por fazer ele se sentir rebaixado ou intimidado. No entanto, vamos supor que isso mude no futuro, mais especificamente 4 meses no futuro, que é o tempo que Anya tem para se tornar uma aluna imperial. Anya e Damian passariam a conviver mais, e o que provavelmente selaria essa amizade seria se os dois tivessem se ajudado para conseguir uma estrela, e talvez essa única estrela era a que faltava para eles se tornarem alunos imperiais. Porém, seria mais provável que somente Damian se torne um aluno imperial, e não a Anya, visto que ela tem ganhado mais trovões do que estrelas nos dias atuais.
Com os 4 meses já no fim, Anya ficaria muito triste, pois ela se mostrou um fracasso para conseguir ajudar na missão de espião do seu pai. Damien pensaria que ela estava triste por não ter se tornado uma aluna imperial, e para tentar consolar sua nova amiga, ele a convidaria para ir até sua casa. Anya ficaria super feliz, não por poder ir até a casa chique do amigo, mas pelo fato da missão não ter ido por água abaixo. Na casa dos Desmond, Anya iria primeiro ficar completamente chocada com o quão chique o lugar é, mas tentaria manter o seu foco na missão. Logo de cara, ela ia perceber que o pai do Damien não estava presente. Provavelmente, estaria trancado em algum cômodo, cuidando de negócios. Enquanto Damien tentaria brincar de alguma coisa com Anya, ela diria algumas mentiras, como vou no banheiro ou onde tem amendoim na casa, só para conseguir procurar por Donovan sozinha. Com certeza, ela ia se perder, mas coincidentemente, ela leria a mente de uma pessoa aleatória do outro lado de uma porta. Essa pessoa estaria pensando sobre vários assuntos sérios, dos quais Anya não ia entender nada. No entanto, essa pessoa pensaria sobre iniciar uma guerra. Bingo! A pessoa do outro lado era Donovan. Porém, conforme Anya continue lendo a mente do homem, ela poderia perceber uma coisa curiosa. Até hoje, Donovan foi mostrado como um homem intimidador e difícil de se aproximar, mas quando ele interagiu com Twilight por poucos segundos no Colégio Eden, ele se mostrou bem gentil. Não sabemos se aquilo foi fingimento, mas apresento a vocês a seguinte teoria. Como Twilight é alguém que está sempre escondendo suas reais intenções, é bem provável que Donovan, seu inimigo e supostamente o seu oposto, não seja bem assim. Ele pode parecer intimidador, mas é um cara gentil e bondoso. Portanto, aquela bondade com Twilight não foi fingimento. Tá, e por que ele quer iniciar uma guerra então? Seria isso que Anya descobriria lendo a mente dele. Donovan revelaria que ele quer iniciar uma guerra para acabar de vez com pessoas que seriam uma ameaça para sua família. Mesmo que ele não seja um pai presente, ele trabalha todo dia para tentar tornar o mundo um lugar mais seguro para os seus filhos, e se para isso fosse necessário iniciar uma guerra contra todas as pessoas que poderiam perturbar essa paz, que seja. Se isso se concretizasse no mangá, Twilight e Donovan teriam praticamente o mesmo objetivo, mas com métodos de execução diferentes. Essa revelação deixaria Anya em dúvida. Ela deveria comentar sobre isso com Lloyd? Toda essa questão a deixaria esgotada, e certamente acabaria indo embora da mansão Desmond, deixando Damien levemente triste. Lloyd descobre. Chegando em casa, Lloyd e Eeyore poderiam perguntar onde ela tinha ido após a escola. Anya contaria alguma mentira, mas suas expressões denunciariam sua tensão emocional. Como seria muito arriscado falar com Lloyd, Anya tentaria desabafar com sua mãe a sós, longe do seu pai. Lloyd, como não é bobo nem nada, ouviria toda a conversa de longe. Anya diria que foi até a casa dos Desmond. Ao ouvir isso, Lloyd entraria em choque. Anya seguiria falando mais coisas sem sentido, porque apesar de triste, ela não poderia falar muita coisa, pois revelaria sua telepatia e até iria comprometer a segurança do seu amigo Damien. Com certeza, Eeyore não saberia como lidar com aquela situação, como uma boa mãe, mas vamos supor que, nas entrelinhas das falas de Anya, Lloyd descobrisse informações valiosas, como a forma de como Anya e Damien entraram na mansão. Essas informações seriam preciosas demais e dariam a oportunidade perfeita para Twilight e toda a agência Wise invadir a mansão. Naquela noite, enquanto toda a família Forger fosse dormir, Lloyd iria informar a Wise sobre todas as informações que conseguiu e abandonaria sua família para invadir a mansão. Nesse momento, o cachorro Bond teria uma estranha visão. Lloyd e Eeyore em uma luta sangrenta entre si. Anya acordaria com a inquietação do cachorro e ficaria assustada com a visão do seu bichinho. Invasão à mansão. Como sua família não se mostrou mais necessária para se aproximar de Desmond, a Operação Strix mudaria seu rumo, onde uma invasão à mansão se mostraria mais eficaz, graças às informações de Lloyd. Seria curioso se, durante a invasão, o desempenho do agente Twilight se mostrasse menor do que o normal. Talvez por ter abandonado a sua família de mentira, seus sentimentos estivessem interferindo na missão. É difícil imaginar como seria o decorrer de toda a invasão, mas independente do que ocorra, vamos supor que eles consigam. A Wise consegue cercar Donovan Desmond, deixando ele completamente sem saída. Com um olhar intimidador, Twilight prenderia Donovan, o acusado de tentar contra a paz do mundo. Donovan, triste, diria que só queria fazer aquilo para proteger os seus filhos, e isso poderia mexer um pouco com o agente. Enquanto transportam Desmond algemado pela mansão, os filhos dele aparecem, incluindo Damien. O garotinho chora ao notar que o seu pai está sendo preso.
Twilight percebe a criança chorando e isso mexe muito com ele. Sabemos que o agente só entrou no mundo da espionagem para evitar que crianças no mundo sofram ou chorem. E aqui, justamente por seu trabalho de espião, uma criança chorou. Enquanto Lloyd encarasse a imagem do garoto chorando, Damian poderia reconhecer o homem. Na sua mente, ele pensaria, aquele não é o pai da Anya? Lloyd tentaria esconder o rosto, mas já seria tarde demais. O garoto reconheceu seu rosto. Com Donovan preso e a paz garantida, a Operação Strix terminaria com um grande sucesso. Portanto, a família Forger seria desfeita, ao menos na teoria. Investigação de Yuri. No dia seguinte, Lloyd não voltaria para casa, deixando Anya e Yor preocupadas. Porém, ao ligar a TV, um noticiário diria que Donovan Desmond foi preso por atentados contra a paz. Anya entenderia tudo a partir daí. Mais uma vez, uma criança iria chorar por causa do serviço de espião de Twilight. Yor tentaria conversar com Anya, mas a garotinha diria algo como: "O papai não vai mais voltar." Yor pensaria que Lloyd poderia estar morto e ficaria apavorada. A única pessoa para quem ela poderia pedir ajuda era o seu irmão Yuri. E Yuri não recusaria um pedido de ajuda da sua própria irmã. Chegando em sua casa, Yor pediria ajuda para tentar encontrar o Lloyd. A senhora Forger estaria segurando suas lágrimas ao máximo, e isso irritaria Yuri por dentro, pois ele já afirmou que, caso Lloyd fizesse sua irmã chorar, ele acabaria com a raça do homem. No entanto, Yor pediria para encontrar Lloyd com vida, o que ia mudar os planos do caçula. Yuri tentaria confortar a sua irmã ao máximo, dizendo que tentaria encontrá-lo. Ele poderia fazer algumas perguntas sobre onde elas o viram por último, ou onde as duas estiveram nos últimos dias. Anya não teria para onde fugir. O fato de que ela estava na mansão dos Desmond recentemente seria descoberto. Com isso, Yuri sairia para investigar a mansão. Enquanto Yor ficaria mais aliviada com a ajuda do irmão, Anya ficaria apavorada. Por ser membro da SSS, a investigação do garoto não seria tão difícil assim. Ao entrar na mansão, ele faria algumas perguntas para todos lá dentro, até chegar em Damian e conseguir uma informação poderosa. Damian diria com total confiança que Lloyd Forger foi quem prendeu seu pai. Isso iria confirmar a maior suspeita de Yuri até o momento. Ele já suspeitava que Lloyd era um espião, e com o testemunho de Damian, ele teria plena certeza agora. E Yuri então retornaria para as duas com notícias curiosas. Enfim, Yor iria descobrir que Lloyd Forger era na verdade um espião. Anya ficaria chocada e Yor provavelmente não saberia como reagir. Yuri é um cara muito inteligente, então ele daria uma de Ellie e começaria a ligar todos os pontos para descobrir mais coisas. Lloyd sumiu após a prisão de Desmond, que planejava um atentado. E então, ele afirmaria que a missão de Lloyd era se aproximar de Donovan de alguma forma, para conseguir prender ele, e para isso, ele iria precisar de uma família de mentira. Depois da missão, a família não seria mais necessária para nada. Os olhos de Yor ficariam vazios. Tudo que seu irmão falava fazia total sentido, e é bem provável que nessa cena veríamos o rosto de choque da Anya várias e várias vezes. Thorn Princess se revela. Após descobrir que Lloyd nunca se importou com sua família de verdade, Yor lançaria o seu olhar intimidador. Com uma voz firme, ela ia perguntar se ela poderia fazer parte da investigação para encontrar o Lloyd. Yuri ficaria sem resposta, mas ele não poderia aceitar a proposta da irmã, visto que ela também não sabia que ele era da SSS. Yor insistiria, com sangue nos olhos e frieza em sua fala. Yuri não ia conseguir negar mais o pedido da irmã e, enfim, iria revelar que ele era da polícia secreta. Sabemos muito bem como os Briar reagem a coisas reveladoras entre si. Eles não estão nem aí. E foi assim quando Yor disse que já era casada há 1 ano, ou quando ela apareceu toda ensanguentada para o seu irmão em sua infância. Nenhum deles se importou. Por isso, assim que Yuri se revelasse membro da SSS, Yor não iria expressar nada, só ódio por Lloyd. Talvez Yor se sinta minimamente culpada e acabe revelando seu segredo para Yuri também, o fato de que ela era uma assassina. É bem provável que Yuri não fique surpreso com essa revelação, mas fique muito feliz, porque assim, eles teriam um desejo em comum, matar o Lloyd. Talvez, nesse momento, nós conheceríamos uma nova versão do olhar de choque da Anya. Caça ao Lloyd. Na Wise, Twilight voltaria a viver como um espião sem família e sem um nome. Porém, seus sentimentos pareciam mexer com ele de todas as formas. Já não conversava mais com seu único amigo, Frank, e já não se saía tão bem em suas novas missões como espião. O antes perfeito Twilight estava agora se reduzindo a um agente incompetente. Justamente por perder a sua eficiência como espião,
Twilight poderia se descuidar e deixar pistas das suas missões nas cenas de crime, o que faria a SSS descobrir sua localização e rastrear o QG da Wise. Ao descobrir tudo isso, Yor e Yuri planejariam uma invasão. Com um plano em mente, eles iriam atacar o local numa determinada noite. Yor tentaria acalmar Anya, dizendo que ela ia sair com seu tio para achar o papai, e obviamente, a garota sabia que não era bem isso. Anya tentaria ler a mente deles para descobrir onde eles iriam, mas ela percebe que a sua leitura de mente não estava funcionando tão bem como deveria. Acontece que na virada daquela noite, a lua ficaria cheia, e a telepatia de Anya não funciona enquanto a lua estiver cheia. Assim, ela recolhe o máximo de informação que consegue com a sua telepatia e espera sua mãe sair. Agora, Anya tinha uma verdadeira missão: impedir que seus pais se matem. Ela montaria no bonde e juntos sairiam para tentar encontrar os dois. Em um ataque surpresa, a SSS invade o QG da Wise e um tiroteio violento ocorre entre os dois grupos. Como Yor é um exército de uma mulher só, ela poderia não só desviar dos tiros, como matar vários integrantes da Wise rapidamente. Fiona Frost e Yor poderiam se encontrar e, enfim, Fiona reconheceria como Yor é superior a ela em tudo. Enquanto isso, Anya já teria se perdido em todo tipo de lugar tentando encontrar os seus pais. Sua leitura de mente já estava quase que totalmente ineficaz, e tudo o que restava para ela era chorar. No entanto, Bond usaria sua clarividência para tentar conseguir outra pista do paradeiro de Lloyd e Yor. Após conseguir uma pista mais clara, o cachorro corre em disparada. Anya não entenderia nada, já que não conseguia mais ler a mente do cachorro. Ela só poderia confiar nos instintos do seu bichinho. Na Wise, Twilight estaria em grandes apuros. A SSS estaria destruindo tudo e matando todos. Por fim, ele enfim avista Yor, e eles trocam olhares. Twilight fica paralisado, enquanto Yor está banhada em sangue e com um olhar assustador. Ele hesita em atirar, e antes de avançar, Yor faria uma pergunta sincera: por que fez tudo isso? Twilight, com um aperto no peito, diria que foi tudo pelo bem da missão e do futuro da paz no mundo. Yor questiona se, de fato, ele nunca se importou com sua família. Ele não responde, pois fica se lembrando dos momentos em que passou junto da família Forger. Twilight parece perdido em seus pensamentos, e sua resposta não sai. Yor interpreta a falta de resposta como indiferença do homem, e enfim, está decidida. Antes de avançar contra seu ex-marido, Thorn Princess lança sua marcante frase: "Me concederia a honra de tirar a sua vida?" Assim, Twilight e Thorn Princess iniciam um combate sangrento entre si. Eles se mostram ser o adversário mais formidável que o outro já enfrentou, e dificilmente conseguem atingir um golpe ou um tiro. Intervenção de Anya. Enfim, Anya chega no QG da Wise. Ela e Bond se infiltram e tentam evitar ao máximo o conflito para encontrar os seus pais. Enfim, ela avista Yor e Lloyd, quase se matando. Anya tenta ler a mente deles para tentar descobrir por que estão lutando, mas infelizmente já era. Sua telepatia estava completamente inutilizável. Desesperada, ela poderia gritar bem alto, pedindo para eles pararem de brigar. Os dois percebem que Anya estava lá e ficam paralisados. Desabando em lágrimas, Anya diz algo que, apesar de nunca ter sido dito, era uma verdade conhecida tanto por Yor quanto por Lloyd, mas eles se recusavam a admitir. Os dois se amavam. Eles ficam vermelhos de vergonha, mas não desmentem a afirmação da garota. Anya começa a revelar coisas que seus pais pensavam um do outro, coisas essas que eles nunca disseram um pro outro, apenas em seus pensamentos. Os dois ficam ainda mais envergonhados, pois tudo o que Anya dizia era verdade. O que antes era uma luta violenta se tornou um momento saia justa entre os dois namorados. Enfim, Anya pede para os dois ficarem juntos e que eles voltassem a ser uma família. Yor olha fixo para Lloyd, como se a vida dele e a capacidade de gerar um enorme trauma em Anya dependesse unicamente da sua resposta. Twilight se lembra do seu passado. Um garoto que perdeu tudo por causa da guerra. Família, amigos, companheiros, tudo morreu juntamente com seu antigo nome verdadeiro. Ele se tornou um espião para evitar que guerras acontecessem e, principalmente, evitar que outras crianças sofressem o mesmo que ele sofreu. Ele sabia que, ao seguir essa vida, ele nunca pertenceria a lugar algum nesse mundo. Porém, depois de se tornar espião, ele feriu as pessoas que o fez se sentir amado. Essas pessoas eram a família Forger. Twilight foi cego ao notar que, esse tempo todo, ele já tinha um lugar no mundo, e, ironicamente, foi graças ao seu trabalho de espião. Então, Twilight não teria por que recusar esse pedido. A partir daquele momento, ele seria Lloyd Forger para sempre.
Com essa resposta, Eeyore ficaria feliz, mas tão feliz a ponto de criar coragem para beijar Lloyd bem na frente da Anya. E mais uma vez, a gente veria outra cara de choque da garotinha. Epílogo. É meio difícil de imaginar como seria a vida da família após Lloyd deixar a sua vida de espião. Com certeza, a Wise não aceitaria isso muito bem, e ele poderia até mesmo se tornar um criminoso procurado, mas como se isso fosse algum problema para ele, afinal, ele é um mestre do disfarce. Além do mais, ele teria pessoas que o ajudariam. Frank poderia evitar ao máximo que a Wise o encontrasse, já que ele também sempre apoiou Lloyd e Eeyore a ficarem juntos. Mesmo que eles fossem descobertos, não é como se a família Forger fosse sucumbir tão fácil. Afinal, eles têm um ex-espião e uma assassina. Quem teria alguma chance contra eles? A propósito, Lloyd poderia arranjar um trabalho oficial como psiquiatra dessa vez, sendo um acontecimento bem irônico. Assim, a família Forger se estabeleceria sendo uma das famílias mais incomuns, porém ao mesmo tempo comum do mundo. Seria engraçado se na cena final do mangá, todos estivessem em uma praia, aproveitando férias em família e comendo amendoins. Enquanto estivessem aproveitando esse momento, Lloyd enfim perguntaria a Anya como ela sabia que ele e Eeyore pensavam aquilo um do outro. Sem pestanejar, Anya simplesmente diz: "Eu sou telepata". Daí, fica a critério se eles iriam acreditar na sua filhinha de 6 anos ou não. Mas que ela disse a verdade, ela disse. Ainda é muito cedo pra gente imaginar como vai ser o futuro do mangá de Spy Family, mas com o que temos até agora, dá pra criar algumas teorias bem interessantes sobre como vai ser a grande revelação de identidades no anime. Por isso, tudo que tá aqui não passa de uma especulação ou até de uma fanfic de como vai ser o final do mangá. No futuro, pode ser que algo completamente diferente ocorra e a família Forger termine de outro jeito, mas ao menos nós do Ultra Nerd deixamos aqui como imaginamos que vai ser. Acho que podemos ficar bem tranquilos quanto ao fato de que a família Forger vai ou não ficar unida. É quase óbvio que, independente do rumo que a obra tome, todos vão ficar unidos no fim. Afinal, um dos focos de Spy Family é a união familiar. Então, quanto a isso, podemos ficar mais aliviados, a menos que o autor cometa alguma atrocidade com a história. E aí, Ultra Nerds, gostaram da nossa teoria sobre o final de Spy Family? Essa teoria foi criada 100% por nós, então esperamos que tenham gostado. Vocês acreditam que o final do mangá seja algo parecido com o que viu aqui? Ou você acha que outra coisa vai acontecer? Comenta aqui embaixo pra gente saber então e bora fortalecer essa teoria. Também não esquece do Ultra Like de se inscrever aqui no canal para mais vídeos de todos os tipos de animes, ok?